Iniciamos nesse momento mais um módulo do Programa de Educação do Cooperativismo Solidário, uma iniciativa promovida pela Unicaf Nacional em parceria com o Sescop. Dessa forma, acolhemos a todas as lideranças, amigos, assessores que acompanham a execução do programa em todos os estados do Brasil, com mais prioridade em 22 estados da nação. Destacamos que o programa tem como foco aprimorar a gestão e a governança das cooperativas da agricultura familiar, buscando fortalecer inovações com foco na sustentabilidade deste modelo organizacional. Hoje nós temos a alegria de ter conosco Olivo D'Ambrós, que é mestre em agroecologia, doutor em recursos renováveis e sustentabilidade, com muito aprendizado em cooperativismo, ajudou a gente a fundar, organizar as cooperativas da agricultura familiar do Paraná, com uma experiência positivíssima da Cooperiguaçu, e queremos contar com o vosso apoio nessa aula. Seja bem-vindo, Olivo. Obrigado, Alcidir, obrigado a todos os companheiros e companheiras esparramados por esse Brasil afora, os cooperativistas e também os não cooperativistas, simpatizantes dessa proposta de organização da agricultura familiar e economia solidária. E vamos conversar hoje um pouco sobre essa proposta que foi construída pela Unicafes, junto com a FAO e junto com a SAF, dessa pesquisa que foi elaborada a nível nacional. Você consegue traduzir um pouco do que apareceu em cada uma das regiões que nós trabalhamos. E eu não poderia deixar aqui de agradecer a oportunidade que a Unicafes me deu, a oportunidade que a FAO me deu, e a forma com que cada Unicafes estadual, a Unicafes nacional e especialmente as cooperativas locais onde foram visitadas, foram 22 cooperativas a nível do Brasil, a forma com que elas me receberam. Logicamente, receberam a mim, mas representando uma proposta de construção, de animação, né, de reflexão sobre os rumos do cooperativo solidário, as perspectivas do cooperativo solidário, quer dizer, o foco, para onde que nós vamos, quais são as tendências a nível de mundo, a nível de país e por aí fora. Então, eu queria agradecer, em especial, às direções que me receberam muito bem, abriram com muita transparência as cooperativas, mostrando o que elas faziam, a própria contabilidade, muitas vezes, de forma, às vezes, espontânea, né? Então, dados internos e não são todas as pessoas que têm acesso. Exatamente. Né? Essa é a grande diferença da cooperativa, né? Que ela tem essa coisa da transparência, enquanto que uma empresa particular jamais faria isso, né? E as cooperativas, não, está aqui, ó. É a relação de confiança, né? De querer construir junto. Então, o Olivo, pessoal, vai ajudar a gente a compreender um pouquinho os fatores de sucesso do cooperativismo da agricultura familiar, fundamentado nos princípios da economia solidária que nós defendemos. Então, destacando um pouquinho da trajetória, nesses vídeos nós queremos fortalecer inovações que são importantes para a sustentabilidade das cooperativas. E essa pesquisa que nós trabalhamos com a FAO, tivemos a oportunidade de ter os trabalhos do Olivo com toda a sua experiência, principalmente vivencial de cooperativas e o doutorado nesta área, ajuda a gente a analisar os desafios e as oportunidades que nós vivemos. E é importante que todas as cooperativas que estão participando do PEC-SOL procurem, junto com a gente, analisar como ela está vivendo e se esses fatores, de alguma forma, podem ser postos em prática na sua realidade, na sua diversidade e na sua cultura. Bom, o que nós trabalhamos com a FAO foi uma pesquisa sobre os fatores de sucesso, né? E hoje nós fomos para quantos estados, Olivo? Quantas cooperativas nós trabalhamos? Na verdade, foram 22 cooperativas definidas como uma amostra, consideradas mais estáveis, mais organizadas? Mais estáveis, mais organizadas, a partir de uma outra pesquisa e da própria opinião da Unicaf Nacional e das assessorias da Unicaf Nacional e das Unicaf estaduais. E essas 22 cooperativas foram distribuídas nas 5 regiões do país. Então, deu para fazer uma percepção bem interessante do que são as cooperativas do Sul, as cooperativas do Centro-Oeste, as cooperativas do Sudeste. Também mostrar diferenças regionais. Do Nordeste, do Norte, diferenças regionais. Mas o mais importante de tudo isso foi perceber nas cooperativas o que de fato dava dá essa sustentabilidade, essa animação, essa alegria,
dessas direções e dos seus cooperados de viverem nessa realidade. Porque a gente vive a economia do país há alguns anos, de alguns anos para cá, ela sofre uma situação muito complexa de indefinições, e as cooperativas nesse bojo, elas precisam fazer um esforço enorme para continuar sendo viáveis e conseguir fazer com que os seus cooperados tenham aonde vender os seus produtos, tenham onde comprar os insumos que eles precisam e por aí fora. Então, foram 22 cooperativas selecionadas e pesquisadas, e onde nós fomos em cada uma delas, em loco, inclusive muito interessante as viagens que a gente fazia. Porque do Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte? Do Rio Grande do Sul ao norte do país, alguns trechos de avião, alguns trechos de ônibus, então indo em cada cidadezinhas pequenininhas, você chegava lá, mas a referência era importante porque você chegava na cidade e a primeira coisa que fazia quando chegava nas cidadezinhas, lá no Nordeste, ou lá no Centro-Oeste, ou lá no Sudeste, Minas Gerais, em Rondônia, eu já ia perguntando, conhecem a cooperativa? E é impressionante como as cooperativas são conhecidas e as lideranças. Principalmente a liderança. Né? Da Vitalina, da Denise, E olha, um destaque especial para as mulheres, né? Como as mulheres têm feito diferença nas cooperativas, principalmente na organização social, na transparência, na delicadeza na animação, de mexer com os tratos. Nessa coisa da transparência, nesse comprometimento. Então, essas questões foram marcantes nessa trajetória aí. Já vamos pegar esses fatores, então, mas destacar, o primeiro bloco, é que, de alguma forma, o nosso cooperativismo está nos seus primeiros 20 anos. E os primeiros anos é euforia de construção, tem mais um sentimento de ideal, de busca. Depois começam a surgir a necessidade de renovação organizacional, né? Essa pesquisa, para nós, ela quer ajudar, que fatores é importante nós dar mais profundidade, dar mais força, dar mais qualidade para o nosso sistema, que é o sistema Unicavs e as suas cooperativas, possam continuar sendo sólidas e sendo oportunidades de desenvolvimento e geração de renda. Olhando de maneira geral, assim, sem entrarmos nas particularidades, o que tu sentiu que mais se destacou como algo fundamental para a gente olhar para o cooperativismo solidário e a ser fortalecido nesse momento? Nós, nessa perspectiva da sustentabilidade, a gente sempre tem que estar de olho em três dimensões, que é a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Num momento como esse, a dimensão ambiental... O tripé é fundamental. Tripé é fundamental. Historicamente, esse terceiro, assim, escora da sustentabilidade, poderia-se dizer assim, que é a questão ambiental, ela foi um pouco esquecida. Mas não tem como você não pensar mais na água, não tem mais como pensar na contaminação do solo, contaminação dos alimentos e por aí afora. Então, foram nessa perspectiva da sustentabilidade, olhando para essas três dimensões, do econômico, do social e do ambiental, apareceram alguns elementos que são norteadores e que vão, no bloco seguinte, nós vamos comentar sobre eles, que eles servem muito para, inclusive, ajudar as cooperativas a definirem foco. Porque uma das questões fundamentais reclamadas ou manifestadas pelas cooperativas é a importância delas de definirem um foco para a cooperativa. Quer dizer, para onde que nós vamos? E não é uma coisa tão simples. Porque definir foco, seja ele no aspecto das ações econômicas, nas ações sociais, nas ações ambientais, ela precisa ter uma série de elementos para você que te ajudem a fazer essa análise para depois você, numa assembleia ou no conselho, você definir e depois colocar em prática. Conseguir legitimar de forma sustentável. É a questão da conjuntura internacional, quer dizer, nós vamos mais para essa cadeia produtiva, vamos mais para aquela outra cadeia produtiva. Nós vamos... O que estamos percebendo a nível do mundo? Então, assim, essa questão do foco, ela é interessante. Por isso que nós, para fazer E selecionar alguns indicadores nesse sentido? Exatamente. Por isso que nesse debate que foi construído, nós definimos um conjunto de 7 variáveis. A partir dessa visão
ou dessa percepção de cada uma dessas variáveis é que nós fomos conseguindo ajudar a construir alguns eixos estratégicos a partir do que veio das cooperativas quando elas se expressavam em cima dessas 7 variáveis. Interessante. Quais são as variáveis, Olívio, que vocês usaram? Então, as variáveis foram aplicadas em todas as cooperativas para verificar o que se destacou enquanto fatores de sucesso? As variáveis foram aplicadas no conjunto das 22 cooperativas, em cada uma delas, em todas elas, nós parávamos lá durante um dia ou 2 dias, conversando sobre esse conjunto de variáveis e fazendo uma espécie de, assim, de qualificação dessa cooperativa naquela determinada variável. Então, por exemplo, uma das variáveis foi equilíbrio econômico e financeiro da cooperativa. Então, nós analisamos assim, como que está o equilíbrio da cooperativa nos últimos 3 anos? Como que foi? Como que foi no último ano? Quer dizer, houve sobras, houve déficit ou está equilibrado? Então, de acordo com o que aparecia nos últimos anos, no ano anterior, a gente atribuía uma nota. Da mesma forma, a questão dos serviços que a cooperativa presta na área da comercialização. Então, que serviços a cooperativa hoje presta para os seus... Do econômico para o comercial. Exatamente. Que serviços que você presta hoje, enquanto cooperativa, para o conjunto dos cooperados, na área da venda de produtos? Que produtos estão sendo vendidos? Como estão sendo vendidos? Está oferecendo quais produtos? E na compra de insumos para ser redistribuída para os seus cooperados. Então, essa foi uma outra variável. E de acordo com o volume e a diversidade que a cooperativa tinha na oferta de produtos que ela... ou na compra, é que ela também era atribuída uma nota. E essa nota, naturalmente, te ajudando a definir se aquele fator, ele te ajudava a qualificar o sucesso ajudando a dela. Começar a entender a cooperativa, porque depois desse conjunto de variáveis é que surgiu os fatores. Todo o conjunto das variáveis é que apontaram quais, na verdade, eram os fatores que davam sustentabilidade a essa cooperativa e que eixos que essa cooperativa poderia trabalhar ou priorizar. Que eixos que o conjunto dessas cooperativas poderiam ser como uma referência, inclusive até para a Unicafes Nacional ou Unicafes estaduais, para estarem apoiando esse conjunto de cooperativas. Interessantíssimo, interessantíssimo. No próximo bloco, Olívio, nós vamos então pegar essas variáveis, tentar olhar como elas ajudaram a gente a definir os fatores de sucesso. Entender isso, para que as pessoas que estão nos inclusive, assistindo possam entender isso. Aplicar isso nas cooperativas Sim, participantes. Tem uma metodologia que nós construímos junto com a Unicafes, com a FAO, que é fácil, pode passar isso para que as cooperativas possam, inclusive, exercitar, aplicar e fazer inclusive colocar isso em gráfico, como nós colocamos, da forma que elas quiserem, para elas olharem as próprias cooperativas. Ótimo. Então, encerramos esse momento do primeiro bloco e, na sequência, vamos olhar, então, as variáveis, os fatores de sucesso que foram trabalhados nessa pesquisa entre a FAO e o Unicafes dentro do cooperativismo solidário.